Rapaz, a resenha na rede de hoje é também uma dica para você que deseja aprender outro idioma. E a dica é: leia livros. E aqui eu quero prestar meu tributo, minha gratidão à Pro Miriam, que foi minha Pro de inglês no ensino médio. E ela me deu essa dica sensacional, que a melhor maneira de você aprender um idioma, no caso o inglês, né, que ela está me ensinando, é você ler textos, ler narrativas, porque você não fica se detendo no significado de cada palavra, mas você pega o contexto, né? Isso acontece na nossa própria língua, né? Você pega principalmente se for um texto mais clássico, mais antigo, né? Você pega um livro de Machado de Assis, por exemplo, você não vai entender todas as palavras, mas você entende o contexto que aquela palavra aparece, e daqui a pouco você lê essa mesma palavra em outro contexto, quando pensa que não, você já aprendeu uma nova palavra. Também pode ir no dicionário, mas se você fizer isso com um idioma estrangeiro, uma segunda língua ou terceira, aí você vai cansar muito rápido, né? Eu queria muito aprender inglês porque sou apaixonado pelos Beatles, né? E eu queria entender o que eles estavam cantando, né? Queria saber que coisa tão bonita é essa que eles estão falando aí. E aí, quando eu peguei a primeira letra para traduzir, eu desisti, porque tinha um get. Só esse get no dicionário eram 3 páginas explicando o get, rapaz, quem aguenta? Não dá não. Mas aí eu lembrei da Pro Miriam e comecei a comprar pocket books, fui comprando os livros, né? E pegando livros em inglês para ler. No início não entendia quase nada assim, rapaz, o que está acontecendo aí? Eu acho que a história é de terror, porque eu peguei um bocado de livro de terror, né? Até que um belo dia, eu estava lendo um pocketbook, de repente eu percebi que eu estava com medo. E aí imediatamente o medo virou uma alegria, porque eu percebi que eu já estava entendendo o que eu estava lendo realmente, né? E graças a Deus hoje leio livros em inglês, até obras clássicas, inclusive tinha a grande aventura de ler quase todas as obras do Shakespeare no original, porque um nativo da língua inglesa também não entende a maioria das palavras que estão ali, que está tudo em linguagem arcaica, né? Então, enfim, depois disso eu fiz a mesma experiência com o francês, consegui ler alguns livros, parei há muitos anos, tenho que retomar, infelizmente, já li em espanhol também, e agora na pandemia eu encontrei no cantinho dos livros do querido professor Carlinhos um livro de um dos meus autores favoritos, Denis Lehane. E estava lá, La morte non dimentica. Perdoe a pronúncia porque não ensina a pronúncia quando você lê. A morte não esquece. Denis Lehane. Rapaz, um dos meus autores favoritos, só que está em italiano. Podia ter aprendido italiano. Aí eu fui no mesmo método, né, de pegar, mas como era um livro assim muito, muito querido, né, um autor muito querido, eu não ia começar por ele porque eu não ia entender muita coisa. Eu peguei um primeiro livro, depois li um segundo, e esse foi o terceiro livro que eu peguei para ler, porque o Denis Lehane, né, eu sou apaixonado por ele desde que eu vi o filme sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, uma obra-prima do cinema. Já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme. E o livro, né, sobre Meninos e Lobos, eu li já 2 vezes em português e 1 vez em inglês. E o título original chama-se Mystic River, Rio Místico, né? E aí beleza, finalmente me senti preparado para ler La morte non dimentica. Para falar italiano tem que ter a mãozinha, me perdoe a gracinha. Mas enfim, quando eu vou pegar o livro finalmente, que eu vou ver o título original, Mystic River, sobre Meninos e Lobos. E assim foi que eu li pela 4ª vez agora em italiano esse livro maravilhoso, essa história, uma das melhores histórias sobre o karma que eu já tive a oportunidade de ler. Minha reverência a esse autor querido. E aí, graças a esse desejo de ler Denis Lehane, agora eu estou lendo livros em italiano. Esse aqui é o 4º livro que eu leio, O Escudo de Talos, né, de Valério Massimo Manfredi. Sensacional, uma aventura deliciosa que se passa na Grécia Antiga. Talos, né, ele nasce com outro nome, que eu esqueci o nome que ele tem, grego. Ele é um filho de um espartano e ele nasce com uma deficiência, o pé dele é torto. E pela lei de Esparta, as crianças que têm qualquer tipo de deficiência física ou mental, elas são sacrificadas, porque é uma nação de guerreiros, enfim, aquela ideia toda. E o pai dele, com muito assim, coração doído, mas deixa lá na floresta para ser
devorado pelos lobos. Só que um pastor, Ilota, resgata o menino e ele se torna um pastor também, Talos, que tem uma herança muito importante de resgate do seu povo, que é um povo escravizado pelos espartanos, né? Enfim, sem dar muito spoiler, quer dizer, sem dar spoiler nenhum, porque esse pecado eu não quero cometer. É uma belíssima história de aventura, de ação, de heroísmo, que tem como protagonista uma pessoa com deficiência. Só por esse motivo, essa leitura aqui é sensacional, mas independente disso, é uma leitura cativante, né? E que inclusive tem um episódio famosérrimo, né? Que é a Batalha das Termópilas, né? Os famosos 300 de Esparta, com o rei Leônidas enfrentando o gigantesco império dos Xerxes, né? Dos persas, enfim. E aí foi uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem o Talos, né? Que é uma pessoa com deficiência, que tem um pé torto, participando dessa batalha, tem uma participação importante, ficcional, claro, né? E aí a gente evoca, não tem como não falar do 300 de Esparta, dos 300, do Frank Miller, né? Que foi uma história em quadrinhos sensacional também, que gerou um filme sensacional, mas com uma diferença importantíssima. Na história em quadrinhos e no filme, que foi baseado na história em quadrinhos, o traidor, né, o traidor que diz a Xerxes como acessar a via secreta que quebrou a defesa dos 300 de Esparta, é o Fiates, né? É o Fiates. Na história em quadrinhos, ele é uma pessoa com deficiência, ele tem uma corcunda, tem uma deformidade física, enfim, que evoca um pouco na literatura a coisa do Ricardo III, do Shakespeare, já foi mencionado hoje, de você associar uma deficiência física a uma deficiência moral, né, que hoje é extremamente questionável, né? Mas na história em quadrinhos 98, que não é tão longe assim, mas também não é tão recente, esse tipo de percepção de sensibilidade ainda não estava em voga, né? Infelizmente, mas hoje a gente já tem realmente o capacitismo, o preconceito com a pessoa com deficiência, né? Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, rapaz, será que o Frank Miller leu o Valério Máximo Manfredi? Porque é muita coincidência, né? E aí eu fui pesquisar, vi que a história em quadrinhos é de 98, o livro é de 88, de 10 anos antes, então é uma hipótese razoável, embora o Frank Miller tenha afirmado que se inspirou no filme, o primeiro filme que teve, de 1962, né? Mas não há menção a esse traidor sendo uma pessoa com deficiência, né? Então fica esse questionamento aí, essas reflexões, e de todo modo, a melhor maneira de aprender outra língua é se divertir lendo um bom romance.